Se a gente quer eficiência, a gente tem que dar continuidade nas coisas boas. Não é dar cores a determinados programas. Tem programas eficientes de todos os governos e tem aqueles que não deram certo, onde quem assume o governo tem que não investir nesses programas. Essa é a gestão continuada que todos aqui conhecem. E defendo também a gestão compartilhada. Por que compartilhada? Porque hoje pode ser o executivo, o poder executivo ou o legislativo, se não ouvir a população de perto, se não conhecer os problemas em loco, não terá êxito no seu governo. E eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque eu acredito que há, pelo que eu entendi, do governo do Estado, o governador João Dória, que se predispôs a vir a essa casa na última semana, demonstra que, pelo menos de forma inicial, há o interesse de compartilhar a gestão. Estar próximo dos deputados que representam a população do Estado. Agora, no contraponto do governador, há alguns secretários. Há secretários que estão se denominando estrelas, que não pode atender nem mesmo uma agenda ou um telefone dos deputados. Estou falando por mim. Será que é porque eu vou ficar alguns dias nessa casa? Alguns secretários se acham mais reais que a realeza? Será que alguns secretários só têm um projeto de 2022 na cabeça e não entenderam que tem que ouvir a população, ouvir essa casa? No contraponto, na contramão do que prega o governo do Estado, alguns dos seus secretários ou já têm a fórmula mágica, ou será que conhece todo o Estado de São Paulo? Será que conhece, por exemplo, a região central, do qual essa casa há 20 anos não tem um representante, da região de São Carlos, ali propriamente dito, da cidade, que envolve alguns municípios? Será que alguns secretários sabem que, por exemplo, em Descalvado, há um interesse enorme que aquela cidade se torne de interesse turístico? Será que o secretário não quer receber essa informação? Ou será que o mandato do secretário está relacionado a esta casa? Começa a partir do dia 15 de março. Eu quero entender qual que é o posicionamento de alguns secretários. Enquanto ele não quer atender, talvez nós queremos dar sugestões positivas. Secretário, não é nada para o deputado Júlio César, o pedido. O que eu quero dizer ao senhor é que nós temos alguns pontos que podem contribuir com a gestão. Agora, o comportamento de alguns já me incomoda. Me incomoda porque é aquele comportamento daquele que, de uma forma arcaica, quer ser secretário de Estado. O secretário tem que ter humildade e saber que tem que ouvir as pessoas. Agora me dizem assim, mas Júlio César, esse governo começou dia 1º. Quantas pessoas já morreram do dia 1º até hoje, de janeiro? Quantas pessoas já morreram? Então, será que o secretário não pode ouvir essa casa, através de um parlamentar, que a gente quer colocar? Nós temos vários problemas. O que a gente quer é que a coisa aconteça. Agora, se eu falar que eu vou discutir e ser favorável ao aumento do pedágio, será que o secretário vai me ouvir? Talvez me ouça. Se eu falar para ele das mortes que estão acontecendo nas rodovias, ele não quer me ouvir. A experiência de cada um é importante. Mas, senhores secretários, alguns, outros não estou generalizando de forma alguma. Essa fala é para alguns secretários desse novo governo do Estado. Se vocês querem ter eficiência, êxito, se aceitar um conselho de um rapazinho do interior, eu digo a vocês que tenham humildade de ouvir aqueles que representam a população do Estado que está nessa casa. Vocês não são superestrelas e a tendência de um governo que começa desta forma, infelizmente, é cometer equívocos. Porque pela fala do governador, está bem intencionado, a gente percebe isso. Mas alguns secretários, como eu disse, se acham mais real que a realeza. Eu tenho certeza que, se for vontade de Deus, pela minha fé, pelo trabalho e pelo entendimento que a região teve, eu posso voltar a essa casa aqui. Aí eu terei mais tempo, secretários, para acompanhar seu trabalho de perto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Ainda na lista suplementar, chamo o nobre deputado Roberto Massafera. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos.
Boa tarde, cara presidente Analice Fernandes, meus companheiros. Eu queria aproveitar esse momento para divulgar um decreto assinado ontem pelo governador João Dória, que foi publicado hoje no Diário Oficial. Um decreto onde cria a Faculdade de Tecnologia de Matão, FATEC. Há mais de 2 anos nós lutamos por essa FATEC lá em Matão. Nós já conseguimos uma FATEC em Araraquara, outra em São Carlos e até em Taquaritinga. Em Matão ainda não tinha. E nesses 2 anos a prefeitura encaminhou um terreno. A Paula Souza está fazendo o projeto de engenharia da obra e, para adiantar, a prefeitura cedeu um prédio escolar que está sendo implantado, já foi feito o vestibular e está funcionando, então, a FATEC de Matão. É um momento de alegria para nós, por mais uma concessão do governo do Estado, dentro desse programa de educação das FATECs e as ETECs. Eu digo isso porque o governo do Estado tem investido maciçamente nas nossas universidades públicas, mas, em especial, carinho às FATECs e às escolas técnicas, onde o modelo de ensino, do ensino alemão, está sendo implantado aos poucos no Estado de São Paulo, que o curso colegial seja profissionalizante. Aquele jovem que faça uma escola técnica está preparado para uma profissão e, ao mesmo tempo, para continuar estudando numa faculdade. Eu acho que esse modelo é um modelo ideal, é um modelo alemão, é um modelo que nós estamos copiando e, se Deus quiser, mais as creches que o governo do Estado tem feito e mais o programa muito importante, de muita relevância social, que vem a ser o ensino integral. Nós já temos, das 5.000 escolas do Estado, temos em torno de quase 500 com tempo integral. E este governo, João Dória, está ampliando isso, continuando. Então, eu vejo que São Paulo dá um exemplo ao Brasil. As finanças em ordem, recuperando. E também eu queria aproveitar para cumprimentar nosso governador com a medida que ele fez, abaixando o imposto. Ele abaixou o ICM do querosene combustível do avião, de 25% para 12%. Então, dizem, o governador renunciou à receita? Não, porque os aviões que vinham para São Paulo de linhas internacionais e as linhas nacionais vinham com o tanque quase vazio e saíam daqui com o tanque vazio e iam abastecer no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, onde o ICM lá é 12%. Com essa medida, reduzindo o ICM, ele vai aumentar a movimentação de carga e descarga de combustível no Estado de São Paulo, aumentando em muito a receita do Estado de São Paulo nesse item combustível. Então, está de parabéns o nosso governador, que com isso incentiva o turismo interno nacional, o turismo internacional e valoriza o que é, na sociedade moderna, a velocidade com que se locomovem os homens. A carga vai por rio, vai por caminhão, vai por trem, mas os passageiros vão de avião. Acho que o nosso governador, nesse período que está lá, já está dando exemplo, está justificando a que veio. E, se Deus quiser, com continuidade disso, São Paulo vai puxar a recuperação do Brasil. Essa recuperação que hoje nós temos mais de 13 milhões de desempregados e esse número, aos poucos, está diminuindo. Espero que, ano por ano, nós diminuamos isso para chegar a pleno emprego. E dizer ao nosso companheiro de São Carlos, que está aqui hoje, assumindo essa vaga, que o interior todo, nesta eleição, foi muito desprestigiado. Nós perdemos deputados em São Carlos, em Araraquara, em Rio Preto, em Bauru, Ribeirão Preto. Foi uma grande perda de representatividade. Houve época que a cidade de São Carlos chegou a ter 2 deputados federais e 4 estaduais. A cidade de Araraquara chegou a ter 2 deputados federais e 4 estaduais. Bauru, Rio Preto, etc. E hoje, nós estamos sem representatividade no interior. Nós precisamos discutir muito de que maneira vamos sanar esse mal. Muito obrigado.
estamos aqui para isso. Dando continuidade ainda no finalzinho do pequeno expediente, com a palavra o deputado Raul Marcelo. Senhora presidente, senhores deputados, eu subo essa tribuna para retomar um tema já tratado pelo deputado líder da bancada do PSOL, Carlos Gianazzi, em relação à pauta do Colégio de Líderes de hoje, que é uma pauta que traz 2 PDLs de nomeação dos novos dirigentes da Arcesp no estado de São Paulo. O problema que, inclusive, faço votos de pesar aqui ao jornalista Boechat, toda a sua família. Boechat trouxe isso como denúncia no Jornal da Band, a situação de que essas 2 nomeações para a Arcesp são 2 nomeações de 2 ex-funcionários da Congás, um dos quais trabalhou durante 30 anos, seu Marco Vinícius, na Congás. 30 anos de trabalho prestado na Congás. E agora, depois de uma reunião entre o governador Dória e o presidente da Congás e da Cosan, um final de semana se passou, na segunda-feira estavam aqui na Assembleia os 2 PDLs. Os PDLs tramitando de forma relâmpago na casa e já estão pautados para discussão no dia de hoje. 2 executivos da Cosan e da Congás, 30 anos de trabalho prestado, e agora saem da empresa que fornece o gás do estado de São Paulo e vão trabalhar onde? Na agência que regula o fornecimento de gás do estado de São Paulo, que é a Arcesp. O saudoso jornalista Boechat disse que isso era um absurdo, e eu concordo com ele. Chega a ser até vergonhoso, porque no dia 1º, a Arcesp autorizou o aumento do preço do gás aqui no estado de São Paulo. 9,37% para os consumidores e 37,5% para a indústria. Ou seja, as empresas do estado de São Paulo vão pagar 37,5% mais para poder adquirir o gás da Congás e da Cosan. E o que a Arcesp diz sobre isso? Nada. E daqui para frente vão dizer menos ainda. Essa casa tem 15 dias para apreciar o PDL. Se esse PDL não for apreciado, as 2 nomeações estarão valendo. E os 2 ex-executivos das maiores fornecedoras de gás do estado de São Paulo ficarão responsáveis pela fiscalização e regulação do fornecimento do gás do estado de São Paulo. O líder da nossa bancada, deputado Carlos Gianazzi, disse aqui que é o lobo cuidando do galinheiro. É isso. É até mais feio do que isso. Um governador que fez campanha em cima da moralidade pública, era melhor mandar um projeto para fechar a Arcesp, governador Dória. Então fecha a Arcesp e deixa para a Congás e para a Cosan decidir o que vai fazer. Nós estamos fechando empresa. A cidade de Sorocaba, que é uma cidade que exporta manufatura, do pouco que resta de manufatura para a América Latina, 90% da exportação de manufatura do Brasil é para a América Latina. E grande parte se concentra do estado de São Paulo na região de Sorocaba, sobretudo por conta da Toyota. A indústria vai ter que pagar essa conta, 37,5% de aumento no preço do gás para a indústria. Eu vi que tem uma associação de industriais que diz que vai entrar na justiça com uma ação questionando, porque nem fundamentado foi o aumento que a Arcesp autorizou no preço do gás. Não estão se dando ao luxo nem mais de fundamentar o aumento de forma abusiva no preço do gás. E aí o Dória reuniu na sexta-feira com a Cosan e com a Congás, que aliás o Ometo, que é presidente da Cosan, deu 500 mil reais para a campanha do Dória. É o maior doador. 500 mil reais na conta do governador Dória.
500 mil reais, o maior doador. Reuniu na sexta-feira, na segunda, o PDL estava nessa casa para nomear o Lobo para cuidar do galinheiro. 30 anos de serviço prestados na Congás. Os senhores acham que uma pessoa que trabalhou 30 anos na Congás vai ter, deputado Carlos Gianazzi, condição moral de afrontar algum pedido da Congás na Arcesp? Como esse que aumentou em 37% o preço do gás? Ele vai assinar embaixo, sem fundamentação. E quem vai pagar a conta, como já está pagando, são os consumidores, que tiveram um aumento dia 1º de quase 10%, e a indústria. Mas como São Paulo virou, nos últimos 30 anos, uma grande exportação de açúcar e de cana, não é? E a indústria está fechando as portas, o carro segue a sua caminhada, ou seja, da reversão neocolonial, e o nosso estado virando aí uma grande plantação de lavoura. Muito obrigado, senhora presidente. Entrando na lista de oradores agora do grande expediente, chamo o nobre deputado Antônio Carlos Júnior. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os deputados. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Hoje o que me traz as palavras, o Litoral Norte, mais uma vez, região metropolitana, com muito orgulho. E hoje falando um pouquinho sobre a instalação, pedido da instalação de um BAEP no Litoral Norte. E a recomposição do efetivo dos policiais no Litoral Norte. Senhor governador João Dória, o objetivo desse ofício tem como cerne uma importante demanda, qual seja a implantação de um batalhão das ações especiais da polícia, um BAEP, bem como a recomposição do efetivo da Polícia Militar no Litoral Norte. A região do Litoral Norte de São Paulo representa uma das micro-regiões do estado de São Paulo, compondo suas 4 cidades, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, e os 39 municípios que integram a macro-região denominada região metropolitana do Vale do Paraíba. As considerações gerais, dados da violência da região. A região do Litoral Norte de São Paulo representa uma das micro-regiões do estado de São Paulo, compondo suas 4 cidades. Esse destino turístico, famoso mundialmente, principalmente por conta de suas mais de 160 praias, extensa cobertura de Mata Atlântica, preservada, e as suas belas paisagens, a cada dia que passa, senhora presidente, vem sofrendo com as ações daqueles meliantes, daqueles que saem muitas vezes do Rio de Janeiro e vêm para o Litoral Norte e vêm realmente deixar a população do Litoral Norte muito preocupada. A nossa população aumenta consideravelmente durante o verão, chegando a 2 milhões de pessoas entre os meses de dezembro e fevereiro. Ocorre que toda essa exuberante potencial está ameaçada pela onda de violência que acometeu a nossa região nos últimos anos, de forma que os números oficiais apresentados são compatíveis a uma guerra civil. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, as cidades do Litoral Norte registraram ainda 31 homicídios nos primeiros 6 meses do ano passado. Em 2017, foram registrados 54 mortes na nossa região. Não bastasse tais estatísticas, a região vem sofrendo com a pressão do crime organizado que vem do Rio de Janeiro, que aos poucos vem migrando justamente para a divisa de Ubatuba. Das necessidades da região, do efetivo e posição estratégica do BAEP no litoral norte do estado, nós consultamos o comando da Polícia Militar e foi constatado que entre os números fixados do efetivo
que são 873 policiais, hoje nós temos 706. Aí nessa conta encontra-se 167 policiais a menos, cuidando da segurança do nosso litoral norte. Então eu venho pedir, senhor governador, um carinho com o nosso litoral norte. Por favor, governador, um BAEP, a instalação de um BAEP no litoral norte, tendo em vista que nós saímos de quase 400 mil pessoas durante o ano, para o verão, para o carnaval agora que está chegando, a quase 2 milhões de pessoas. É muita gente. Olhe com carinho pelo litoral norte, governador, por favor. Eu sei do seu compromisso com o litoral norte. Mas também quero hoje agradecer. Agora, no mês de junho, senhor presidente, o hospital regional, o tão sonhado hospital regional, será inaugurado. Essa área que foi concedido pela Prefeitura de Caraguatatuba em 2014, a construção começou no ano de 2016 e agora, em junho, a inauguração do Hospital Regional. Então, quero agradecer ao senhor governador, um investimento de 180 milhões de reais. De acordo com o governo, o hospital vai contar com 220 leitos. O atraso da entrega, segundo a gestão, foi provocado pelas licenças ambientais. Então, com certeza, um ganho muito grande para a população do litoral norte, e eu fico muito feliz, né? Muito obrigado. A população do litoral norte agradece. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pelo artigo 82, uma comunicação. Pois não. Só uma comunicação, presidente, então. Eu gostaria apenas de informar essa casa, presidente, estou muito preocupado. Na última sexta-feira, dia 9 de fevereiro, teve uma reunião da Precesp, que é a associação que reúne os municípios que são instâncias, que há muitos anos recebem recursos aqui do governo do estado. E pela primeira vez, pasmem, não teve a presença de um membro do governo do estado de São Paulo, nem o secretário Vinícius Lemertz, nem nenhum outro membro para poder representar o governo do estado de São Paulo. A Precesp, como eu disse, reúne 70 prefeitos, já existem aqui projetos para tornarem mais municípios de interesse turístico, que é uma nova modalidade trazida desde o último ano para esse ano, e além disso, não teve ninguém para explicar os cancelamentos de convênios que foram feitos com os municípios que são instâncias para esse mandato agora, a partir de 2019. Então, queria deixar registrado aqui a minha indignação. Diversos prefeitos se manifestaram na reunião da Precesp, cobrando a presença do secretário, ao menos para explicar e justificar. A principal justificativa trazida pelo governo foi que não existe previsão orçamentária. Ora, nós votamos aqui, nesse parlamento, no final do ano passado, um orçamento de 400 milhões para as instâncias turísticas e, infelizmente, a gente não teve um retorno do governo. Eu falo aqui em nome de diversos prefeitos que estiveram presentes na reunião em Águas de Lindóia e deixou todo mundo a ver navios, presidente. É isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Fazer um comunicado. Pois não. Fazer um comunicado. O deputado Caio França ele sabe o que é que foi feito. O governo anterior, o governo tampão, fez um decreto no mês de maio, aonde ali ele revogou todos os restos a pagar do governo de 2012, 13, 14, 15, 16 e 17. Tá certo? O que aconteceu? Tinha obras em andamento que eles não sabiam, não conheciam o governo. E essas obras veio comendo orçamento que tem ainda para pagar no ano de 2019 mais de 100 milhões de reais de restos a pagar que foram cancelados no ano passado. As instâncias sabem disso, inclusive das instâncias. Então, eu acho que é importante. E o governo está fazendo uma revisão, porque tem responsabilidade fiscal. E é isso que nós vamos fazer, vamos analisar cada uma. Como é que pode assumir um secretário, deputado Caio França, na segunda quinzena de dezembro, e assinar 81 novos convênios, dia 26, 27, 28, 29, até 28 de dezembro. Isso é completamente convênios que não teve empenho, não foi colocado em resto a pagar. E aí sim, vai comer o orçamento desse ano.
E as instâncias? E os mitos que nós aprovamos? Então, quer dizer, é uma coisa completamente equivocada. Com a palavra, o deputado Luiz Carlos Gondim. Com a palavra, por permuta, a deputada Márcia Lia. Muito boa tarde a todos e a todas. O assunto que me traz aqui é um assunto que causa perplexidade em muita gente. É um assunto que já foi debatido há pouco pelo deputado Raul Marcelo, e é um assunto que merece a atenção do Estado de São Paulo, porque nós estamos diante, como bem disse o deputado Raul Marcelo, de uma situação onde a raposa vai cuidar do galinheiro. E a gente sabe que quando a raposa cuida do galinheiro, as galinhas não têm chance de sobrevivência. E o que eu estou dizendo significa nada mais, nada menos de que os consumidores de gás, os consumidores de energia elétrica e os consumidores de saneamento básico terão aí extremas dificuldades, porque não é possível que uma empresa como a Comgás encaminhe 3 diretores numa diretoria de 5 pessoas para que a fiscalização dessas empresas seja feita por aqueles que até ontem foram diretores da Comgás. Agora, eles assumem um cargo de direção, onde 5 votos decidem tudo lá na Arcesp e a Comgás tem 3 ex-diretores. Então, assim, é para a gente ficar muito preocupado mesmo. Eu quero dizer para vocês que, em 1999, houve a privatização da companhia da Comgás, que passou para o grupo, o consórcio BG Group, e para a Shell. E, em 2012, a Cosan assume o controle acionário com a compra do Grupo BG. E aí, qual que é a celeuma que está instalada, uma celeuma grave, uma situação muito complicada, que diz respeito a uma divergência existente, a revisão da tarifa da Comgás. Em termos contratuais, ela deveria ter ocorrido em 2014, que seria bem no meio da concessão, uma concessão de 30 anos. Portanto, se a concessão foi feita em 99, em 2014 deveríamos ter a reorganização daqueles termos que estavam estabelecidos no contrato de concessão, para que houvesse a revisão da tarifa. O que aconteceu? A Comgás entrou com, pasmem, mais de 100 processos contra o então diretor, o Boni, processos contra a pessoa física dele, não enquanto gestor, mas ele foi, de forma assuntosa, ele foi enfiado no canto da parede para que ele retrocedesse na disputa que fazia para que essa revisão tarifária acontecesse. Deputado Raul Marcelo, essa disputa está na Justiça desde 2014, porque a Comgás não aceita a revisão tarifária. Sabe por quê? Porque ela teria que devolver recursos para os consumidores e não aplicar esse aumento que Vossa Excelência relatou aqui, de 9 ponto alguma coisa % para os consumidores, pessoas físicas, e de 37,5% para as pessoas jurídicas. Isso é um abuso, isso é um absurdo. E, pasmem, no dia 1º, o governador João Dória se reuniu com o presidente da Comgás, com o presidente da Consan, e nessa conversa, provavelmente deliberaram pela indicação do senhor Marcos Lopomo e do senhor Marcos Bonini, que são os 2 diretores que assumirão, se essa casa permitir, nós vamos fazer o possível e o impossível, vamos ao Ministério Público, vamos arguir a imoralidade dessas indicações, vamos argumentar sobre o absurdo do ponto de vista ético que é a gente ter 2, somados a mais um que está lá, 3 diretores dando
aí fazendo a fiscalização, fazendo a regulação, fazendo tudo aquilo que é necessário que se faça para que os nossos consumidores tenham justiça tributária, e não o que está acontecendo com a Arcesp e o que está acontecendo. E tem mais um detalhe que eu acho que é fundamental que a gente saiba. Nesse debate, deputados e deputadas que estão presentes aqui, nesse debate, tem uma outra situação que, por conta da Comgás não chegar num acordo com a Arcesp, que foi a geradora do conflito, da celeuma, com o ex-presidente da Arcesp, houve um depósito, uma consignação em pagamento dos valores foram efetivados na Justiça. E havia uma outra demanda da Comgás com a Petrobras, e nessa segunda demanda, o que ficou decidido é que os 800 milhões de reais depositados seriam entregues num outro processo para a Petrobras, para a Comgás, e a Petrobras, então, ficaria com 1 bilhão de reais que a Petrobras dizia que a Comgás deveria pagar a ela. Nessa discussão toda, ninguém atentou, ou fizeram ouvidos moucos, ninguém atentou para que esses recursos, esses 800 milhões, eles eram recursos de tarifas, portanto, recursos dos consumidores. Jamais poderiam ser repassados à Comgás, porque não eram de propriedade, deputado Caio França, não eram de propriedade da Consan e da Comgás. Então, há aí uma tentativa clara do governador João Dória de maquiar toda essa situação, de fazer acordos espúrios junto à Justiça, no sentido de passar recursos que deveriam ser devolvidos em forma de tarifa nas contas dos consumidores de gás, nas contas daqueles que pagam pelo saneamento, e não da forma como foi feito. Então, estamos aí estudando todo esse assunto e vamos tomar as providências cabíveis para que o presidente da Arcesp venha nessa casa explicar para todos os deputados, explicar para todos nós, de fato, o que é que significa toda essa farofa que colocaram em cima da mesa. Porque a situação, ela é, no mínimo, imoral, no mínimo, ela é antiética, e nós vamos lutar para que a gente possa impedir que 2 assessores, 2 diretores, 2 pessoas que durante 30 anos estiveram à frente da Comgás, agora vão regular e fiscalizar as empresas para as quais prestaram serviços por uma vida toda. Nós questionamos isso na Comissão de Infraestrutura, na última quarta-feira, estivemos lá, e a situação ela ficou extremamente delicada, porque os 2 diretores se esquivaram das respostas aos questionamentos que o deputado Ricardo Madalena, que o deputado João Paulo Rilo e que outros deputados fizeram. Portanto, a coisa é muito estranha, deputado Ricardo Madalena, e nós temos que investigar isso, e não podemos aceitar situações como essa, que estão sendo colocadas já no primeiro mês de trabalho dessa Assembleia Legislativa. Não vamos concordar com a indicação desses 2 elementos, desses 2 diretores, para os cargos de diretores da Arcesp, desculpa. Bom, dito isso, eu quero tocar num outro assunto, que é um assunto que está deixando a gente muito preocupado, que é uma nota técnica que saiu do Ministério da Saúde, querendo recuperar os manicômios nesse país, querendo recuperar os eletrochoques nesse país, querendo colocar nossas crianças que têm autismo, e nós sabemos que o tratamento para essas crianças, que o tratamento para as pessoas que têm deficiências, não é a internação nos manicômios. Esses manicômios provaram, em décadas passadas, provaram que os seres humanos eram tratados
tratados de forma absurda, sem nenhum respeito, sem nenhuma dignidade aos seus direitos humanos. E nós não vamos permitir, nós não vamos admitir, nós estamos nos juntando com o pessoal da luta antimanicomial para que a gente possa fazer a defesa daqueles que podem ficar em residências terapêuticas, daqueles que podem ficar no CAPS, daqueles que podem ser tratados no CAPS-AD, na política nacional que a gente tem, para que a gente possa recuperar as pessoas e não fazer com que elas sejam submetidas a choques elétricos e tratados como se animais fossem. Nós não vamos admitir isso. Portanto, senhor Bolsonaro, o senhor fique ciente de que nós vamos enfrentar essa luta, assim como enfrentaremos todas as lutas que se fizerem necessárias aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marcialia. Com a palavra, por permuta, o deputado Raul Marcelo. Presidente, ainda por uma comunicação, só para não quero polemizar com o deputado Carlão Pinhatari, Pois é. mas Só bem se for tema de rapidamente. comunicação, deputado. Não, é bem rapidamente. Me chama a atenção o fato de não ter ninguém do governo para explicar o que ele me explicou lá na reunião da Precesp. Todos os prefeitos ficaram aguardando um posicionamento do governo do Estado, o motivo do cancelamento dos convênios, devidamente justificados, com plano de trabalho, com certidões dos municípios, com previsão orçamentária e que, infelizmente, o governo do Estado cancelou sem dar justificativa. Só para registrar, presidente. Obrigado. Com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero fazer uma fala aqui de registro para o Estado de São Paulo e para o Brasil, sobre o que se passa em nosso país nesse momento. São Paulo é o maior estado, a maior economia, portanto, tudo que acontece em âmbito nacional nos impacta fortemente. E o que ocorre nos dias de hoje em nosso país? O Brasil voltou mais uma vez a ser governado pelos militares. As Forças Armadas, que durante muitos anos, sobretudo nas palavras do seu ex-comandante, general Vilas Boas, de que teriam sido um erro as Forças Armadas participarem da política na ditadura militar durante mais de 20 anos, e o balanço que ele fez em palestras no ANB, esse balanço ele fez em palestras no Senado da República, de que esse tempo não poderia voltar mais a acontecer no Brasil. Que as Forças Armadas deveriam seguir o artigo 142 da nossa Constituição de 88. O estrito dever, Forças Armadas profissionais e a defesa da pátria. O problema é que a pátria é um conceito muito vago. Inclusive, vai ficar aqui um trabalho para as futuras gerações. Nós precisamos amarrar esse conceito de pátria. O que é a pátria? É o território? Se a pátria é o território, tudo que está embaixo desse território, que são os recursos naturais, devem ser defendidos pelas Forças Armadas. Portanto, é inadmissível que a Marinha, a Aeronáutica, aceitem o roubo a céu aberto do petróleo do Brasil. Senhores deputados, o Brasil hoje é um país petroleiro. Arábia Saudita, Venezuela, Iraque, Brasil, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Discutimos pouco isso. As Forças Armadas se defendem as riquezas do país, se pátria é território, é subsolo, deveriam se colocar contra a entrega a preço de banana das maiores reservas de petróleo conhecidas pelo homem, que são as reservas do pré-sal. Nada fazem. Estão batendo palma. E não é para empresas privadas, não, porque muitos tucanos falam, não, é empresas privadas, vão ter melhor gestão. A empresa que está comprando é uma empresa estatal norueguesa, empresa pública da Noruega, está comprando pré-sal e estocando. Os Estados Unidos nem mexeram nas suas reservas ainda do pós-sal. Está tudo guardado para o futuro, porque vai aumentar o preço. Não é só combustível, são os polímeros. A economia capitalista contemporânea necessita de petróleo em grande escala. E é muito mais barato levar do Brasil do que fazer o traslado do Oriente Médio. O percurso é muito grande, muitos conflitos políticos. Nós estamos enfiados nessa geopolítica. E foi essa geopolítica que trouxe o Brasil à situação de hoje. E qual é a situação de hoje, concretamente? Nós temos um governo federal que é tocado pelas Forças Armadas,
que nem escondem mais. Eu vi o discurso de posse do almirante da Marinha, Ilques Barbosa, em que ele admitiu publicamente no discurso de posse que o Brasil participou, segundo ele, de 3 guerras mundiais. Só 2 são aceitadas pela historiografia, a primeira e a segunda. Ele disse que estava se referindo à Guerra Fria, que para ele é a Terceira Guerra Mundial. Enfim, que o Brasil sempre esteve alinhado aos Estados Unidos e que agora vai continuar aliado aos Estados Unidos. Um alinhamento cego, quase que um cachorro de madame. Até mudar a embaixada de Israel para Tel Aviv, o governo brasileiro chegou a se comprometer com o governo dos Estados Unidos. E o problema, concretamente, senhor presidente, é que o Brasil disputa com os Estados Unidos. Disputa no quê? Os Estados Unidos é exportador de soja. O Brasil é exportador de soja. Os Estados Unidos exporta frango, o Brasil exporta frango. Os Estados Unidos exporta porco, o Brasil exporta porco. Os Estados Unidos exporta carne de vaca, o Brasil exporta carne de vaca. Ah, mas em manufatura podemos competir? Não dá. Eles têm o Pentágono na Califórnia, que encomendou a internet, encomendou o trabalho do Google, encomendou os computadores da Microsoft, todos com compras governamentais do Pentágono. Não é bilhões, é trilhões de dólares. Depois ficam colocando aqueles rapazes, né, os CEOs dessas empresas de tênis, calças rasgadas, e falam, olha, ele começou a empresa dele numa garagem, tudo mentira. Começou a empresa dele com contratos com as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Dinheiro público injetado nessas empresas, que fazem com que eles tenham anos-luz na nossa frente em área de tecnologia. Nós não conseguimos competir. Então é um erro estabelecer relações umbilicais do ponto de vista comercial com os Estados Unidos. Muitos vão dizer que com a China é ruim também com a China. Nós estamos sofrendo aqui em São Paulo, tudo que nós estamos usando aqui vem da China, paletó chinês, sapato chinês, celular chinês, microfone chinês, tudo. A indústria é muito mais compensador, depois, sobretudo, esse aumento do gás aqui em São Paulo, fechar uma fábrica e abrir uma importadora. E se o governo não segura a importação de carro, e entrar carro aqui em São Paulo por R$5.000 da China, porque a China tem hoje 55 montadoras, que conseguem colocar um carro num container e entregar aqui em Santos, 10% do preço de um carro aqui em São Paulo. Iam destruir o setor automobilístico em São Paulo, como estão destruindo quase todas as áreas da indústria do Estado de São Paulo. Então, o que tem que fazer o governo brasileiro? Tem que se relacionar com os dois, de forma inteligente, tem que abrir mercados nas comunidades árabes, tem que se relacionar com a Europa, tem que fortalecer os laços com a América Latina. Eu vi esse Guedes falando, senhor presidente, da vergonha de ser brasileiro, tratando de forma descortês os nossos irmãos latino-americanos. Ele não sabe, eu sou de Sorocaba, a região de Sorocaba exporta tudo para o Uruguai, o Etios agora da Toyota. Sabe quem compra? Não é o cidadão da Califórnia, não é aquele que mora em Miami, é o uruguaio, trabalhador uruguaio que compra, o trabalhador argentino que compra. 90% dos manufaturados nossos são exportados para os nossos irmãos latino-americanos. E o governo diz que vai jogar para segundo plano o Mercosul, que não é importante. Não é importante o Mercosul. Então eu queria concluir, senhor presidente, que nós temos hoje, num momento importantíssimo da história do Brasil, o mundo sai da unipolaridade, em que o único país mandava, que era os Estados Unidos, para uma multipolaridade. A Rússia conseguiu retomar sua capacidade bélica. O Império Russo volta novamente com muita força e respeito, com uma internet inclusive própria, com segurança nos sistemas de informação. A China, do ponto de vista econômico, se colocando perante o mundo, e também do ponto de vista militar. A Índia, os países árabes, e o Brasil se retrai e coloca uma coleirinha no pescoço, cachorrinho de madame dos Estados Unidos. Chegou-se a discutir no governo entregar um espaço no território brasileiro para uma base do governo dos Estados Unidos, uma base militar. Chegaram a debater isso até. O embaixador do país disse que Trump é Deus num artigo. Agora, fora de São Paulo, trouxe uma matéria hoje que o pai dele mandou Wagner, responsável pela morte de 250 mil judeus. O pai dele era procurador da República e evitou que o Wagner fosse julgado na Alemanha e segurou esse cidadão criminoso de guerra aqui no estado de São Paulo. Ele disse que Trump é Deus e que o Brasil deve seguir Deus. Deus é o governo dos Estados Unidos da América, nós só vamos perder com isso. E para a tristeza de todos nós, o Brasil está no meio dessa geopolítica e tem um presidente inapto para o cargo.
Jair Bolsonaro não tem a mínima ideia do que está acontecendo no mundo. Meu Deus do céu. Um homem que ficou 30 anos no Congresso, não conseguiu escrever um projeto de lei. Tem condição de entender o que está acontecendo do ponto de vista produtivo. O Brasil vai ser relegado a exportador de matéria-prima, como era na época do café, na cana-de-açúcar, no ciclo da borracha, do cacau. Nós vamos voltar a ser uma fazendona, que vai empregar alguns agrônomos, alguns técnicos, e o resto vai trabalhar na lavoura. Ou em algumas startups, filiais das grandes empresas que têm tecnologia no estado da arte dos países centrais. É isso que está relegado para o Brasil. Se nós não tivermos um modelo altivo, que não é para brigar com os países grandes, não, é para negociar com a cabeça erguida, a espinha reta, nós vamos regredir, como já estamos regredindo. Uma declaração infeliz do Bolsonaro e da sua família e desse ministro, já 33 frigoríficos aqui em São Paulo já pararam de exportar frango para o Oriente Médio, porque ele disse que ia mudar a embaixada de local. Essa é a situação. E eu queria dizer, senhor presidente, que muito preocupado com as nossas Forças Armadas, porque as Forças Armadas no Brasil participaram concretamente de 2 guerras. A Guerra do Paraguai, que não é uma guerra que nos honrou, não nos honrou, tanto é que nós ficamos depois gerações para restituir o Paraguai, fizemos Itaipu, e agora em 2022 vamos ter que rediscutir essa parceria com o Paraguai. Ficou uma marca terrível, uma desconfiança imensa nos povos latino-americanos em relação ao Brasil. Diz a historiografia que foi a mando da Inglaterra. E a Segunda Guerra, essa sim gloriosa, foi a Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas que foram lutar na Europa voltaram com altivez e deveriam ser os comandantes das Forças Armadas do Brasil. Mas Getúlio Vargas cometeu um erro terrível. Mandou todos para casa e desarmou eles quando eles desceram aqui em Santos. E as nossas Forças Armadas ficaram assim, sem capacidade, sem altivez. Então, quando em 64 o governo americano pediu, derrubem o João Goulart, eles derrubaram o João Goulart. O que ia fazer o João Goulart? O João Goulart ia fazer o que fez a Noruega, o que fez a Suécia, o que estava fazendo a Holanda, a Itália. O que o João Goulart queria fazer era distribuir terra para o povo, dar emprego, fazer educação, universidade, coisas que transformaram a Suécia, que era uma favela gelada, num dos países mais desenvolvidos do mundo. O básico ele ia fazer, e derrubaram. E agora, todos se enfiando na política. Eu vi um relatório do jornal Valor Econômico, de que aproximadamente 100 generais estão no governo, todos envolvidos na questão política, todos. E por que essa contradição? General Vilas Boas disse que as Forças Armadas não iam mais entrar na política, e agora entraram. E entraram não só no processo legislativo, executivo, mas também no judiciário. Existe hoje, senhoras e senhores, um interventor no STF, o nome dele é General Fernando Azevedo, ele é o assessor do Dias Toffoli. O Dias Toffoli, segundo o que diz em Brasília, não vai ao banheiro sem perguntar para esse general o que tem que fazer. Essa é a situação concreta. E por que as Forças Armadas mudaram de uma pessoa, inclusive, que eu respeito muito, que era o general Vilas Boas, um homem lúcido, e agora estão na política? Porque os Estados Unidos, mais uma vez, pediram, e as Forças Armadas entraram para a política. E agora estamos na iminência de uma guerra. Os Estados Unidos sabem, todo mundo sabe, a Venezuela é a maior produtora de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de ouro do mundo. E o Brasil está agora instigado e instado a fazer uma contribuição numa intervenção num país irmão. O Brasil já chegou a ter superávit na balança comercial de 5 bilhões de dólares com a Venezuela. Nós vamos fazer mais uma marca, mais uma ferida na América Latina, como fizemos no Paraguai, que demorou 100 anos para cicatrizar, com os nossos irmãos venezuelanos, se isso acontecer. E eu queria concluir com isso, senhor presidente, com essa frase desse grande político francês, Georges Clemenceau, que ele disse o seguinte: a guerra é uma coisa demasiado grave para ser confiada aos militares. Triste contradição do general Vilas Boas, que hoje é um político, vai para a reserva um político, e as nossas Forças Armadas saem da profissionalização, né, e entram para a política, e aí nós corremos todos os riscos, como já passamos na época da ditadura militar, de 64 até 89. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pois não. Pela ordem, senhor presidente, para uma comunicação. Pois não. Como líder do PSDB, estava aqui atento aos discursos que aconteceram nessa tribuna, nesse plenário hoje, e quero dizer ao deputado que veio falar aqui que os prefeitos estão preocupados, ou melhor, o deputado está preocupado, né? Pedindo explicações aos prefeitos da Baixada Santista por que foram cancelados alguns convênios, alguns repasses de recursos.
Eu quero dizer com muita tranquilidade, nosso governador João Dória é uma pessoa muito responsável, uma pessoa que tem compromisso com a sociedade paulista e sabe do que é possível ser realizado e daquilo que não é possível. Por isso, se o deputado Caio França, que respeito, está pedindo explicações aos prefeitos, eu queria dizer que o último governo que ocupou o Palácio dos Bandeirantes é que tem que explicar por que prometeu aquilo que não podia cumprir, porque deixou para o próximo governador dívidas sem que houvesse empenho. Por isso que com muita coragem, nosso governador João Dória suspendeu essas transferências para poder avaliar melhor aquilo que é possível ser realizado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cássio Navarro. Com a palavra, o deputado Edson Giriboni. Com a palavra, o deputado Chico Sardelli. Com a palavra, por permuta, o deputado Luiz Gonzaga Vieira. Tem a palavra o deputado Luiz Gonzaga. Senhor deputado Bruno Caetano, que preside os trabalhos nesta tarde, senhoras e senhores deputados, quero dizer a todos da minha satisfação em voltar ao plenário desta Assembleia Legislativa. É uma alegria estar aqui no dia de hoje, compartilhar com os nobres minha trajetória de vida, falar de trabalho, conquistas, desafios e projetos. Foi nesta casa, foi na Assembleia Legislativa de São Paulo que comecei minha carreira política. É aqui que ela tem continuidade, para cumprir não a minha, mas a vontade do povo e a missão de servir a população paulista. Vejo aqui muitos rostos conhecidos, deputados e deputadas com os quais pude transformar vidas, estabeleci verdadeiras amizades e superei adversidades. Sou um político que soma, não subtrai, um homem público que, com muito orgulho, eu vos digo, tenho participação significativa na história do desenvolvimento do Estado de São Paulo. Minha contribuição começou em 1998, ao ser convencido pela população da região de Tatuí, minha cidade natal, a entrar na vida pública. Pelo PDT, recebi 37.623 votos, que fizeram de mim o primeiro deputado eleito por Tatuí depois de 53 anos sem representatividade. De 99 a 2002, lutei pela instalação do gás natural no Estado e, com a nossa contribuição, também proibimos o uso da cama de frango na nutrição de bovinos. Presidi a Comissão de Orçamentos e Finanças desta Casa. Apresentei leis que beneficiaram estudantes, portadores de necessidades especiais, produtores rurais, garanti remédio e complementação de renda para a população além das cidades do Sudoeste paulista. Trabalhei por reformas e duplicações de rodovias importantes que ligam a capital ao interior, entre elas a SP-141, a SP-127 e a SP-290. Outras obras fundamentais de melhora do escoamento da produção paulista. Casas populares, viaturas para as polícias civil e militar, escolas, esporte e trabalho, habitação e segurança pública. Todos os pedidos atendidos pelo governo, que sempre respondeu positivamente
ao nosso trabalho e acreditou na força do político do interior. Na Assembleia, conquistei recursos para diversas santas casas. Viabilizamos, inclusive, praticamente a construção da totalidade da Santa Casa de Tatuí, espaço destinado e exclusivamente para atender aos portadores do SUS, aos usuários do SUS. Sou autor da lei que determina a busca imediata de desaparecidos menores de 16 anos ou de pessoa de qualquer idade portadora de deficiência, e da lei que regularizou o serviço de transporte intermunicipal de estudantes através de peruas e vans, que outrora era impossível. É de minha autoria também a normativa que obriga hospitais e centros de saúde da rede pública estadual a informarem as vítimas de violência da possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica reparadora. Os resultados desse árduo e incansável trabalho conduziram-me à reeleição, mais uma vez, com o apoio maciço do povo. Foram 86.366 eleitores que confiaram a mim a responsabilidade de trabalhar pelo desenvolvimento do Sudoeste paulista. Não posso me esquecer do apoio dos correligionários do PSDB, partido do qual faço parte desde 2001, da população paulista, mas fundamentalmente de minha família. Sem eles, nada disso seria possível. Minha conduta e meus valores, mas não só eles, credenciaram-me a integrar 3 importantes cargos na Assembleia Legislativa. Em 2003, participei dos trabalhos das comissões de Finanças e Orçamento, Relações de Trabalho e da Defesa dos Direitos do Consumidor. Defendi a criação do polo exportador de confecções infantis, nobre presidente, formado por Tatuí, Serquilho, Boituva, Capivari, Conchas, Jurumirim, Rafar e Tietê, região produtora que ocupa hoje a 9ª posição do país. Viabilizei também laboratórios de serviços tecnológicos para o apoio às indústrias de cerâmica de Tatuí. Lutei, e muito, para que o nosso Sudoeste pudesse, enfim, se desenvolver. Quero também dizer que, com esse trabalho, fui reconhecido, através do título de cidadão, pelas câmaras municipais de Sarapuí, Cesário Lange, Boituva, Capela do Alto, Angatuba, Serquilho, Tietê, Porangaba, Quadra, Conchas, Araçoiaba da Serra e Bofete. Cidades que me honraram com o seu título, que a mim muito orgulho. No ano de 2005, para atender novamente ao meu povo, assumi a missão de reconstruir Tatuí. Com muito trabalho, dedicação e apoio, recolocamos a cidade nos trilhos do desenvolvimento. Equacionamos as contas públicas, normalizamos o pagamento dos salários do funcionalismo, dos serviços essenciais e dos fornecedores. Não só recuperamos a credibilidade da prefeitura, como restauramos a dignidade dos nossos cidadãos. Tatuí, durante o meu governo, viveu um imenso progresso. Mudamos de uma vez por todas os panoramas da segurança pública, saúde, trabalho, habitação e educação. Com investimentos, reduzimos o número de homicídios de absurdos 23 por ano por apenas 2. Em contrapartida, aumentamos a taxa de esclarecimentos, que era de 20% antes do meu mandato, e passou
a 100% depois. Fechamos ainda a cadeia pública e reformamos a delegacia de polícia. Na saúde, reduzimos a taxa de mortalidade infantil. De 16 óbitos para 1.000 nascidos vivos, chegamos a 9, atingindo patamares europeus. Construímos um novo pronto-socorro, aumentamos o número de UBS e tiramos a Santa Casa da triste situação que ela vivia. Em prol do trabalho, reestruturamos o PAT, retomamos parceria com o SEBRAE e com o Estado. Obtivemos o apoio para ampliação do Banco do Povo Paulista e, para nosso orgulho, inauguramos o primeiro poupatempo da região de Sorocaba. Pela habitação, promovemos o maior programa de moradia da história da cidade. Como prefeito, entreguei quase 2.000 casas populares pela CDHU, voltadas para atender os trabalhadores de baixa renda. Devolvi segurança, dignidade aos moradores de área de risco ao promover o primeiro programa de desfavelização de Tatuí. Ação concluída com muito sucesso. Mais de 200 famílias agora têm uma moradia própria e segura. Concluindo, senhor presidente, implantei na área de educação lousas digitais, o ensino em período integral, melhorei a merenda escolar e trouxe, para nosso orgulho, a FATEC, modelo de ensino tecnológico para o país. Na prefeitura, modernizamos a lei de incentivo, atraindo empresas que somaram 5.000 novos empregos formais. Criamos o Tatuiprev, que é o regime de previdência própria dos funcionários municipais. Tantas foram as nossas conquistas, que o tempo aqui seria pequeno, e é pequeno, para dizer a todos que estamos novamente nesta casa, para cumprir neste pequeno tempo que temos, cumprir o nosso desafio e da região significativa do Estado. Espero contar com a ajuda de cada um dos nobres deputados e, da mesma forma, coloco-me à disposição de todos os parlamentares. De minha parte, ofereço respeito e diálogo e peço a Deus que nos ilumine. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Gonzaga. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ed Thomas. Pelo artigo 82, vice-liderança do PSB, senhor presidente. Pois não, tem a palavra. Senhor presidente, antes até, nós temos um acordo de lideranças da suspensão dos nossos trabalhos até às 17 horas e usar esses 5 minutos, que seria realmente muito pouco, para esse manifesto que faço aqui. Não poderia deixar de fazê-lo e conseguir chegar a tempo de poder levar esse meu manifesto através das mídias. Eu sei que outros deputados já o fizeram e eu não poderia deixar de fazer, dessa perda horrível que nós tivemos, dessa tragédia horrorosa que levou o jornalista Boechat, da Rede Bandeirantes de televisão, da Band News, da imprensa de uma forma geral. A voz é a alma da gente, ou através da voz, é a alma da gente que se expressa. E o Boechat era essa voz. Não apenas a voz de um jornalismo impetuoso, investigativo, verdadeiro. Boechat era o dedo na ferida, e quem faz isso, com certeza, encontra inimigos, mas o bem sempre vence, e é claro que ele tinha muito mais amigos. Eu não era amigo ou colega do Boechat, mas tenho a mesma profissão.
Não tive a alegria de poder conversar, mas tive a alegria de poder vê-lo, de assisti-lo e de ouvi-lo, né? E ele conseguiu fazer uma transformação nesse período de tanta informação, presidente, de tanta tecnologia. A velocidade da notícia é muito, mas muito grande. E a velocidade dessa notícia é tão grande que a gente vai se esquecendo das tragédias, né? A tragédia da lama, a tragédia do fogo, a tragédia da água, a tragédia do ar, e uma notícia se sobrepondo à outra, é muita coisa para se lembrar. E ele era essa voz que lembrava que a justiça precisa ser feita, que a justiça precisa punir. E como ele era a voz, com certeza, hoje uma das maiores vozes, se não a maior voz dos microfones da nossa mídia, de uma forma geral. Ele vem de uma mídia escrita, passou por alguns segmentos de empresas, mas ele conseguiu, através do rádio de manhã, promover um jornal realmente à noite, e de credibilidade, e de muita credibilidade. E a credibilidade aí vai para todos esses profissionais da Rede Bandeirantes, mas a gente fica tão órfão quanto aos filhos, né, do Boechat. Nós ficamos órfãos do nosso pensamento, porque ele expressava aquilo que a gente estava querendo falar, que a gente estava querendo realmente dizer. É lógico que depois que parte, né, as homenagens são muitas, mas ele foi muito, mas muito homenageado. Ele buscou esse lugar dele. Em um período, ele foi até execrado na saída lá da Rede Globo. E se levantou. Se levantou. Nós precisamos da informação. A informação é um direito do cidadão. E ele fazia desse direito a sua missão. A missão de realmente informar, de falar a verdade. Muitas vezes não se aceitava, não se concordava. As ideias poderiam não ser as mesmas, mas o projeto é o projeto da verdade. E ele o fez. E perdê-lo realmente dessa forma, o jornalismo perdeu muito. As comunicações perderam e perderam demais. E nós perdemos muito do nosso pensamento, muito daquilo que queríamos expressar. Ele era a nossa indignação, a indignação. E é claro que em um dos últimos programas, ele falou dessa impunidade tão grande que nós vivemos no nosso país. No nosso país. Não poderia ser assim, não deveria ser assim, mas na pressa e no corre da vida, muitos partem. E ele partiu nessa pressa, nesse corre, na vontade de informar, de levar a boa informação. Da mesma forma, a homenagem vai ao piloto. Um pai, um trabalhador, um homem, que é o Ronaldo, né? Fica aqui um sentimento que nós temos que fazer muito, que a gente não pode esquecer as lições, porque ele gostava muito realmente de ensinar, e eu assistindo e ouvindo, era um aprendiz. Continuaremos a aprender, mas o Brasil perde, com certeza, uma voz muito, mas muito importante, a voz da verdade, a voz da indignação, a voz da alma, a voz do homem jornalista Boechat. Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos um acordo de liderança, presidente, e estamos pedindo a suspensão dos nossos trabalhos até às 17 horas. É regimental, havendo acordo de lideranças, essa presidência suspende a sessão até às 17 horas. Senhor presidente, ainda do meu manifesto, se puder
ser enviado, né, para a rede de comunicação, a rede Bandeirantes de televisão, eu agradeceria muito. Muito Sim, obrigado. é regimental. Vamos encaminhar. Está suspensa a sessão. Você ouviu, portanto, as palavras aqui na tribuna do deputado Ed Thomas. Lembrando a você, telespectador, que esta sessão está suspensa até às 17 horas. Foi presidida pelo deputado Bruno Caetano. Portanto, nós voltamos a partir das 17 horas. Você continue aí, ligado na programação da TV Alesp.